Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 6º dia de aula de Teologia Sistemática 4, matéria Antropologia e Pneumatologia. Hoje é o nosso primeiro dia de Pneumatologia, agora é o 3º bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, continuando aqui para a gente fechar, gastamos bastante tempo no primeiro bloco, segundo bloco, e agora estamos no terceiro. Iremos fazer uma aulinha um pouco mais curta, né, irmãos? A gente divide as nossas aulas em 3 aulas de 50 minutos. Geralmente, quando uma aula dá 1 hora e 10, aí eu tento ir diminuindo nas demais. Como a gente já praticamente estourou, né, os horários, a gente vai tentar fazer uma síntese. Então, agora vamos para o livro do Gruden, tá bom? Livro do Gruden. Eu estarei compartilhando algumas páginas aqui em slide com vocês, só para a gente se situar bem, né, do assunto, né? Quero ler com vocês aqui, no capítulo 30, que trata do Espírito Santo. Eu queria ler aqui, ó, esse parágrafo aqui, essa primeira frase. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Podemos definir o Espírito Santo como segue. A tarefa do Espírito Santo é a manifestação da presença ativa de Deus no mundo, especialmente na Igreja. Essa definição indica que o Espírito Santo é o membro da Trindade que as Escrituras representam mais frequentemente como estar presente para fazer a obra de Deus no mundo. Enquanto isso, é verdade, até certo ponto, em todas as Escrituras, é particularmente verdadeiro no que diz respeito à nova aliança no Antigo Testamento. A presença de Deus apareceu muitas vezes na glória de Deus e nas teofanias e os evangelhos. Jesus mesmo disse que a presença de Deus entre os homens, Peraí, deixa eu mudar aqui. Mas depois da ascensão de Jesus ao céu e continuando ao longo da era da Igreja, o Espírito Santo. Está cortado aqui. O Espírito Santo é hoje a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Ele é a única que é proeminente presente entre nós agora. Na realidade, eu vou até ler aqui no meu livro, tá? Essa última frase, porque está invertido esses dizeres, tá bom? Ó, no Antigo Testamento, a presença de Deus muitas vezes foi manifestada na glória de Deus e nas teofanias. Ou seja, no Velho Testamento, temos aquela questão das teofanias, né? Deus se manifestando por meio de formas. Nos evangelhos, o próprio Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens. Mas depois que Jesus subiu aos céus e de contínuo através de toda a era da igreja, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. O que o Gruden está querendo dizer aqui, trocando em miúdos, é que agora a manifestação principal que se tem na igreja é do Espírito Santo. Então, por que eu estou lendo essa frase aqui com vocês, meus irmãos? Porque quando a gente perde isso de vista, a gente está perdendo uma das principais lições de todas as Escrituras, né? E aqui, quando a gente fala, olha só, irmãos, quando a gente lembra da igreja primitiva, a igreja primitiva tinha, eu diria, essa entrega incondicional a Deus e ao Espírito Santo. E aí eu te pergunto, qual é a diferença nossa hoje da igreja primitiva? Seria o fato de Jesus ter caminhado alguns dias atrás entre nós? Seria o fato de que hoje, por causa da ciência, da razão, da lógica, do mundo moderno, pós-moderno, a gente evoluiu e essa evolução humana nos distancia daquela fé, porque, segundo muitos, aquela fé era uma fé mais ingênua. Ou será que é uma entrega total? Porque o ser humano, mesmo que ele tenha passado pelos seus processos evolutivos, no que se diz respeito à ciência, que se diz respeito a várias coisas, é o mesmo ser humano.
é o mesmo pecador. Pode ver que naqueles dias faziam guerras com espadas e lanças e dardos inflamados. Hoje a gente faz com bomba atômica. É o mesmo ser humano, não mudou. Eu diria que é a mesma... O que faz com que a gente, muitas vezes, viva uma vida diferente dos nossos irmãos do passado é essa entrega total. É acreditando que hoje o Espírito Santo ele é a principal manifestação da igreja nos nossos dias. Ponto. E que eu preciso depender dele da mesma forma que a igreja primitiva dependia. Ah, pastor, mas lá eles tinham perseguição do Império Romano. Ô, meus irmãos, hoje nós temos esse mundo caído que nos assedia. Mas eles se entregaram numa causa e nós podemos também. E quando a gente se entrega, a gente pode viver, né, essas verdades. Beatriz, leia para mim essa parte aqui. Eu só estou deixando esse texto aqui, irmãos, mas esse texto acaba estando um pouco diferente, né, do nosso livro. Então, só para... aqui, ó, da mesma forma, mas... Não é da mesma forma, não. É aqui, ó. Desde o início da criação... Isso. Mas leia no seu livro, né, na página 531, o primeiro parágrafo. Leia para mim até Atos 1:8. Desde o princípio da criação, temos indícios de que a obra do Espírito Santo consiste em completar e sustentar o que Deus Pai planejou e o que Deus Filho começou. Pois em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no Pentecostes, com o início da nova criação em Cristo, é o Espírito Santo quem vem conceder poder à igreja, em Atos 1:8, Atos 2:4 e Atos 17:18. Ótimo, maravilha. Ou seja, assim como Jesus começa algo de forma surpreendente, especial, o Espírito Santo continua. Estou sendo redundante nas minhas falas, meus irmãos, mas se eu pudesse resumir a aula de hoje e imprimir algo no coração de vocês acreditem, o Espírito Santo de Deus é o grande líder das nossas vidas. Ele precisa nos liderar, ele precisa nos conduzir. Ele é o supremo líder, ele é o Paracletos, aquele que está ao lado, ele é o Consolador bendito, ele é o Conselheiro bendito, ele é o advogado para todas as causas, ele é aquele que nos ensinaria, logo ele é o Mestre Supremo, o Doutor Supremo, que nos guia a toda a verdade. Percebam? Sem ele, a gente não caminharia, a gente não seria nada. Com ele, conseguimos compreender. E se a gente depender dele, como foi a Igreja Apostólica, a gente também vai acertar mais do que errar. Tá bom? E aqui, leia para nós agora esse outro parágrafo, mesmo no Antigo Testamento, no livro texto, no segundo parágrafo, na página 531, mesmo no Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, foi previsto que a presença do Espírito Santo traria bênçãos abundantes da parte de Deus. Isaías predisse um tempo em que o Espírito Santo traria grande renovação. Continua? Pode ler. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Isaías 32, 14, 18. Esse texto é maravilhoso, meus irmãos. Perceba, irmãos, muitas vezes, sejamos honestos, né? A gente vai parar aqui agora, por causa das horas, né? Tem vezes que a gente atribui que o problema da nossa vida é a esposa, no caso os maridos aqui. As irmãs casadas, o problema é o marido. A gente gosta de praticar aquilo que a Eva e Adão praticaram no Jardim do Éden, porque isso é fruto da nossa vida caída, né? O problema está no outro. Eu não cresço por causa do outro. Né? Pode ver que muitas vezes o problema está na igreja.
o problema é o pastor, ou o problema é o irmão que me persegue, ou é o filho que é um gadareno, ou é a filha. Perceba, a gente gosta de transferir a culpa. Quando nós entendermos, né, os textos que fazem promessa do Espírito Santo, e que se há um problema, ele está em nós, porque nós não nos entregamos incondicionalmente a ele, e como eu disse, se há um desejo no meu coração da aula de hoje, é que vocês saiam daqui desejando o Espírito Santo. Nós estamos na aula de pneumatologia, inclusive, essa palavra, ela vem de pneuma. Pneu, é dali onde se deriva, né, no caso, até o próprio pneu. O que é um pneu? Pneu é um objeto que tem ar dentro. Então, a palavra pneumos, ou pneuma, ela vem dessa ideia de vento, de sopro, né, de Deus em nós. Então, entender do Espírito Santo é entender desse sopro, desse vento, desse poder, desse dinamai. No entanto, é muito mais do que isso. É entender sobre essa pessoa. Porque ele não é só, como algumas seitas dizem, uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é força, é poder, mas ele é muito mais do que isso, porque ele é uma pessoa. Quando eu entendo, né, como você acabou de ler, irmã, o texto aqui, o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E aí eu pergunto, o Espírito lá do alto foi derramado? Ora, se ele foi derramado, ele continua sendo derramado. Basta a gente crer nisso. Assim como o sangue de Jesus foi vertido uma única vez para sempre, o Espírito Santo foi derramado uma única vez para sempre. Basta crermos da mesma forma. Então, se eu pudesse dizer, né, eu gostaria muito que hoje, né, nós saíssemos daqui com essa convicção. Eu preciso desse líder me guiando, me conduzindo, me instruindo, me dirigindo à palavra e me levando a Cristo. Para quê? Para que eu tenha esse poder dele. Para quê? Para que a vida dele viva em mim. Porque assim como Deus fez uma grande obra lá no Antigo Testamento, dando dons e poder e capacitando pessoas, e lá no Novo Testamento também, eu quero tudo isso para mim. Amém, meus irmãos? E pode falar, Tomé. Seu compromisso, né? Joia, meu irmãozão. Joia, a gente também já está terminando. Beatriz, leia aqui para a gente, só mais esse parágrafo aqui para a gente estar. Né? Pode ler no livro texto, tá? É melhor, né? O livro, porque aqui só deixei mesmo para vocês acompanharem, mas está em uma outra ordem. Do modo semelhante. De modo semelhante, Deus profetizou por meio de Isaías a Jacó. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Ou seja, meus irmãos, essas promessas são para nós hoje, em qualquer lugar. Os momentos que você estiver passando de crises na vida pessoal, clame a Deus e ore essa promessa. Ore em cima desse texto e peça para que Deus cumpra isso na sua vida. E nos momentos de ministério, em que desejarmos jogar a toalha, porque o fardo está pesado demais. Eu me recordo que nós estávamos, certa ocasião, numa reunião de pastores. Foi muito lindo, mas muito lindo. Tinham, sei lá, 100 pastores, 200, quantidade bem grande de pastores. E o pastor presidente ali, que nos conduzia, disse assim, meus irmãos, pastores, quero ler um texto com vocês. Pastor Cláudio Eli. Gostamos de ler esse texto quando pregamos às almas que ainda não conhecem a Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. E aí ele citou o texto, né?
E ali ele falou assim, a gente não prega isso daqui para as outras pessoas? Pois é, mas esse texto é para nós também. Para você, pastor. Está cansado? Está sobrecarregado do ministério? Os irmãos, os pastores, irmãos, era quase como um consenso. A gente se sentia ovelha nessas horas. Vamos nos ajoelhar agora diante do bom, bendito Mestre e vamos trocar o fardo com ele? Oh, meus irmãos, que oração maravilhosa foi aquela. Por quê? Porque muitas vezes no ministério a gente está cuidando de pessoas e tem hora que há um embate muito grande espiritual, há uma luta. E como eu disse, lidar com pessoas é muito difícil. Sejamos honestos, nós somos difíceis. Compreender a família é difícil. Imagina outras pessoas que têm outras criações. Imagina conduzir as pessoas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Isso é muito difícil. E é a hora que é muito complicado, ainda mais de uma igreja séria, que a gente prega a santidade, que a gente prega a renúncia, que a gente prega a abnegação, que a gente prega a verdadeira escritura, a gente não fica fazendo trocas, né? É muito mais fácil fazer barganha, meus irmãos. Vem cá, entrega o seu dízimo que você vai receber 100 vezes mais. É muito mais fácil falar essas besteiradas todas, que as pessoas entregam com as motivações erradas. E se elas receberem ou não, o problema é delas, mas nós não. Nós não negociamos a fé, né? Nós não pregamos um Jesus fofinho. Percebam, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro evangelho é de renúncia, de cruz, e tem hora que é muito pesado, então a gente tem que se lembrar dessas promessas, porque ele troca o fardo conosco o tempo todo, e vinde a mim não é uma mensagem somente à alma que não conhece a Cristo, é a todos nós, ao pastor, ao obreiro, ao novo convertido e ao líder mais experimentado. Né? Então, que Deus continue, né, nos ajudando e nos auxiliando e que a gente possa realmente, né, receber toda essa graça de Deus, né, porque que a gente possa realmente alegrar o Espírito Santo e não entristecê-lo, porque muitos entristeceram o Espírito, que a gente possa continuar, né, servindo a Deus e fazendo o nosso melhor para Ele, tá bom? E para a gente só concluir, Beatriz, leia a última frase, né? Porque ele vai fazer uma síntese aqui no último parágrafo, de qualquer maneira, de maneiras específicas, o Espírito Santo traz a bênção de Deus. Podemos distinguir de 4 aspectos a obra do Espírito Santo para fornecer evidências da presença de Deus e abençoar. Que aí entra nos tópicos, né? O Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo purifica, o Espírito Santo revela e o Espírito Santo unifica. E aí vem o 5º ponto, leia para nós, aqui do livro texto, irmã, é a última frase do parágrafo, desse parágrafo, o 5. A partir do vamos examinar? Isso, aqui, aqui, aonde seria assim, aqui, tá vendo o penúltimo parágrafo? De qualquer maneira específica, viu? Tá. De qualquer maneira específica, o Espírito Isso, Santo... pula, você vai ver que ele fala 1, 2, 3, 4 e o 5, né? Ele fala 5. só até o... tá, o 5 lá no final. Isso, 5 lá no final. Queria destacar só o 5 aqui, para a gente estar encerrando aqui, que seria essa frase aqui. O Espírito Santo dá a evidência mais forte ou mais fraca da presença e bênção de Deus, de acordo com a nossa resposta a ele. Guardem isso, olha que interessante. Assim como ele vai trabalhar agora aqui nesses 5 pontos, que o Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo purifica, o Espírito Santo revela e o Espírito Santo unifica, mas aqui também nesse 5º ponto, o Espírito Santo nos dá provas mais fortes ou mais fracas da presença e das bênçãos de Deus, como nossa resposta a ele, né? Ou seja, como assim, pastor? É simples. Tem vezes que a gente não sabe se Deus está conosco. O Espírito Santo vai sinalizar, dando respostas mais fortes, mais da presença dele. E quando a gente também, de fato, não está acertando, ele vai dar respostas mais fracas, querendo dizer, opa, meu servo, reorganiza a sua rota. Então, a gente vai continuar no livro texto a partir daqui, né? E eu quero estar fazendo esse trabalho com vocês. Então, peguem firme na leitura, tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? E vamos estudar sobre o nosso Mestre Supremo. Que ele esteja
com cada um de nós, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, deixa eu só ressaltar aqui uma coisa rapidinho. É. Eu não sei se os irmãos ainda começaram a fazer a questão do trabalho lá, mas ontem, de novo, teve uma coisa que Deus falou muito comigo na questão de guardar, sabe? Porque tem vários versículos lá que estava falando sobre que o Espírito Santo levantava os seus servos para guardar as palavras desse livro, e teve bastante versículo assim. E me chamou a atenção porque às vezes Deus fala com a gente algo que podia ser a chave para a gente vencer uma luta, ou a chave que há uma resposta de uma oração, e às vezes a gente passa despercebida. Então, hoje eu já comecei, tipo, no meus devocional, tudo que acontece ou que Deus está falando comigo, eu estou anotando. Se ele falar algo comigo, eu já anoto, já deixo guardado, porque uma hora ele vai falar comigo mais profundo. Parabéns, filhote. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu ando com isso daqui, ó. Deixa eu mostrar só a capa aqui para vocês, ó. Meu diário de oração. Aonde algumas orações eu escrevo, ou alguns momentos peculiares, viu, Diego? Que nem você está falando, ó. Eu registro. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente guarda, a gente, além de aprender e memorizar, no momento de luta, Diego, quando você estiver passando um caos, você vai se lembrar dessa noite, como você disse, ó, novamente, de que você teve uma experiência com Deus. Meus irmãos, são pérolas do nosso ministério. São pérolas da nossa vida. Percebam, hoje, para nós, sociedade pós-moderna, o que a gente vê como uma pérola? A gente acha que uma pérola é o dinheiro, é a riqueza, são ações, são bitcoins. Isso tudo é importante, é óbvio. É bom que você tenha para jamais passar necessidade. Mas tudo isso é dessa vida. E quantas são as vezes que a gente pega as grandes experiências com Deus e a gente põe lá na canastra, num baú que a gente mal consulta. Não, meus irmãos, as Escrituras vai falar para nós nos lembrarmos dos feitos de Deus. Quais feitos? Os feitos sagrados e os feitos de Deus na nossa vida. Pode ver que todas as vezes que paramos e nos lembramos do que Deus realizou na nossa vida, ou por nosso intermédio, ou como Ele usou alguém para falar conosco, isso é maravilhoso. A presença dEle é derramada. Esses são os tesouros da nossa vida, que a gente vai guardar para os momentos bons, para a gente glorificar a Deus, porque isso não é fruto nosso, e nos momentos difíceis. Nos momentos de dor, quando nos sentimos sem ninguém, como Paulo, como João Batista, a gente vai lembrar, não, o Senhor esteve comigo. Eu fiz a obra dele. Vale a pena perseverar até o fim. E é por isso que, é isso aí, Diego, é isso aí, irmãos. Mais do que aprender cognitivamente, vamos viver tudo isso e vamos registrar e bora ser vaso nas mãos do oleiro. Amém? Tá bom, meus irmãos? Parabéns, Diego. Parabéns, irmãos. Que alegria, viu? Tá Amém. Bom? Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Graças a paz, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Com Deus. Deus abençoe. Amém.